Ele é o Thiago Febel. Ele é o Márcio de Oliveira. E começa agora mais um programa Vim Te Desenvolver, programa que traz conhecimento e desenvolvimento pessoal para a sua casa. E dessa vez, Rita Michel está conosco. Bem-vinda, Rita. Obrigada. A Rita é idealizadora da Paralax e ela é coach executiva e psicóloga. E hoje a gente tem muito a aprender com ela, né, Thiago? E eu confesso que eu tô nervoso aqui, né? Porque a Rita estando aqui me deixa de certa forma nervoso. Eu tô com o mesmo sentimento. A Rita é uma pessoa muito especial, porque ela participou há algum tempo atrás, vamos dizer assim. Não muito tempo. Do meu desenvolvimento, e então nós transcendemos a questão cliente, né? E fornecedor para uma amizade que existe até hoje. E nós temos muito que aprender e conversar e trocar com a Rita, principalmente nisso que se fala hoje, que é o coaching executivo e que trabalha dentro de empresas para ajudar as empresas a trazer mais performance, né? E aí, quando a gente fala sobre isso, depois eu quero entender um pouquinho mais de alguns termos que a gente fala, né, no meio, nesse meio. Mas primeira coisa que eu queria entender assim, hoje você no mercado, nas empresas, quais são as principais demandas e dificuldades que as pessoas, os executivos, os líderes têm dentro das empresas? Bom, primeiro eu te agradecer, Thiago, pela oportunidade, Márcio também. Muito legal, um prazer estar aqui com vocês. Nossa. E, bom, vamos lá então, assim, o que tem demandado, assim, né? Então, como o meu trabalho acaba sendo mais focado em líderes e lideranças, justamente o que a gente encontra de maior dificuldade, de maior demanda é como exercer a liderança hoje, né? Qual é o estilo de líder, qual é o tipo de liderança, como é que eu como líder posso me tornar mais efetivo junto à minha equipe, junto aos meus pares, junto aos meus superiores, enfim, como é que eu lido, como é que eu consigo exercer maior influência em relação a todos esses Isso é uma dor, porque eu acho que esse é um ponto, né? Influência, é muito difícil influenciar pessoas. E eu sempre penso assim, né? É mais difícil ainda se eu não estou bem resolvido com as minhas questões como pessoa, né? E eu acredito que isso, eu não sei como é que tu vê, que isso independe do tamanho da empresa. Isso é geral, desde grandes empresas quanto pequenas, é um problema ser humano, né? É ser humano, né? Isso é, assim, né? Porque a gente tem muito aquela pegada de controlar, de querer controlar as coisas, né? Durante muito tempo a liderança teve atrelada a comando e controle, né? Daquela ideia que se manda quem pode, obedece quem precisa. Mas já faz um bom tempo que esse paradigma mudou e as pessoas, né, as gerações que a gente está hoje, né, com uma diversidade muito maior de profissionais, de estilos, de gêneros dentro das organizações, não respondem mais a esse modelo tradicional de comando e controle. Então, o que a gente precisa exercer é muito mais influência. E influência é a definição de liderança. A liderança é influência. E só tem um jeito de a gente influenciar, que é através do exemplo, das nossas atitudes, da coerência que a gente tem entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. E a gente sabe que isso é muito difícil a gente manter, né, no dia a dia, essa coerência, né? Aquilo que a gente vai lá, que a gente promete, que a gente se compromete, que a gente oferece para a equipe, para as pessoas, e depois a gente conseguir manter aquilo, sustentar aquilo que a gente combinou, que a gente ofereceu de alguma forma. Então isso acaba sendo um desafio muito grande dessas lideranças. Mas a Rita fala uma coisa interessantíssima, liderança é influência. Eu não tinha escutado assim ainda, mas eu concordo 100% contigo. A gente costuma dizer até que essa é uma das definições de liderança, é que liderança é exercício de influência. E hoje a gente pensa, poxa, como eu vou liderar? Cara, lidera sendo influência na tua vida, né? Lidera mostrando como faz. Não é saber mandar, mas sim saber motivar um time, né? Mostrar que dentro de si existe uma capacidade que todos podem seguir ela e em cima dessa influência trabalhar melhor. Né? Tem uma questão que, quando a gente estava falando aqui, estava te ouvindo, que me bateu assim, quando a gente fala de influência, né? Porque muitas vezes o meu exercício de influência, ou o meu exercício de liderar, ele é dificultado pelo meio, ou seja, a empresa não fornece os meios necessários, ou não me dá autonomia, enfim, né? Eu não tenho do meio externo. Mas eu acho que muitas vezes a barreira interna elas são piores do que as barreiras externas, porque, ok, eu não controlo a empresa que eu estou e aí eu tenho uma escolha se faz sentido eu estar lá ou não. Bom, tendo em vista que eu quero estar lá, como é que eu posso sair e conseguir passar por essas dificuldades externas e ainda assim gerar influência com as ferramentas que eu tenho? Daí a gente vai entrar numa questão bem importante para o desenvolvimento da liderança, que é o autoconhecimento. Quanto mais eu me autoconheço, melhor líder eu posso ser, porque autoconhecimento tem a ver com eu conseguir lidar com as minhas próprias emoções, e se eu consigo lidar melhor
com as minhas emoções, consequentemente eu vou conseguir lidar melhor com a emoção do outro. E isso no Então, o teu dia a autoconhecimento dia, acaba sendo... no teu dia a dia tu vê as pessoas te procuram com autoconhecimento alto ou com autoconhecimento baixo? Depende, mas em geral, né, as pessoas acabaram durante a carreira delas investindo muito mais em conhecimento técnico, né, do que no autoconhecimento. Então acaba que hoje o que demanda esse desenvolvimento é muito mais por um autoconhecimento do que uma busca de conhecimento técnico. Claro que o técnico sempre é importante, nós não estamos falando um em detrimento do outro, porque é uma construção dos dois. Mas a demanda eu acho que acaba sendo muito mais do ponto de vista do autoconhecimento. Porque eu até acho, a gente falou em outros programas, né? Porque o nosso histórico de desenvolvimento ele sempre foi muito técnico, né? Então a gente vem de uma herança aí que desde a Revolução Industrial e a maior parte das lideranças elas se tornaram líderes a partir de uma posição de especialista. Né? Sim. E aí tem um termo que é, inclusive um livro bastante interessante que fala que é transição para liderança. Que é a passagem, bom, eu não sou mais especialista naquilo, ou o que me trouxe até aqui não vai ser o que vai me levar agora como um bom líder. Peraí, mas como é que eu vou deixar de fazer aquilo que eu era reconhecido, que era fazer o relatório, que era fazer o balanço, enfim, aquilo é que me fez ter sucesso, agora eu não tenho que fazer mais isso, eu tenho que ajudar as pessoas a fazer isso. Como é difícil a gente desapegar disso, Não tenho né? mais que fazer só isso, né? Eu tenho que fazer isso e também exercer influência sobre as pessoas. Né? E quando tem a demanda, ou seja, a empresa demanda que a pessoa entregue esse resultado e que ainda gerencie, e aí entra aquela disputa. Engaja e possa reter as pessoas na organização. Fica claro aqui que autoconhecimento, né, não é a maioria das pessoas, ou não são a maioria das pessoas que tem. A Alessandra Gonzaga, num programa passado aqui, ela falou que QI é muito importante, né? A gente não desvalorizou aqui QI, até porque ela disse que quanto maior o nosso QI, maior a chance de a gente ter um autoconhecimento alto. Mas que sim, o autoconhecimento tem um grande impacto no resultado que a gente gera. Impacto. Aí nós estamos falando de inteligência emocional. Porque é como usar o nosso conhecimento, né? A gente viu aqui que existe uma dor, sim, essa dor é da grande maioria, e no próximo bloco, com certeza, né, a nossa amiga Rita aí tem soluções para passar para você. Fica com a gente. E aí, tchê, sacadinha de hoje, dê sequência às suas ações. De nada vale fazer uma vez uma coisa muito bem feita e parar. Então, se você é daquelas pessoas que vai na academia um dia e para, se é aquela pessoa que pega o projeto e toca uma vez e para, não vai ter sucesso. O sucesso exige um comprometimento diário com o que você faz. E se você quer ter sucesso, tenha sequência. Sequência é a chave e eu tenho certeza disso. Sequência é a chave do sucesso. É com sequência que nós conseguimos ter hábitos que ficam muito mais fortalecidos no nosso sistema e nos ajudam todos os dias a ter os resultados que a gente quer. E até a próxima! Estamos de volta com o Vinte Desenvolver, aqui com a Super Rita, que nos falou bastante um pouquinho é ótimo, né? Que nos falou bastante sobre as dores, né, do mundo executivo, das lideranças e do quanto isso é uma realidade hoje nas empresas, né? E quanto a gente precisa trabalhar isso no nosso dia a dia. E a ideia agora é a gente falar um pouquinho, ok, existe problemas, mas existem soluções. O que nós temos hoje de formas ou abordagens que, na tua opinião, obviamente, né, a gente falou já de algumas, mas que na tua opinião são as mais efetivas ou que você tem trabalhado com mais frequência nas empresas? Tá, legal. Olha só, lá na Paralax, que é a empresa que mas peraí, antes de responder eu vou ter que interromper. Fala do que é Paralax, conta a história do Paralax. Pois é, né, eu cheguei aqui dizendo o que era Paralax. Interessante. Paralax é um termo muito interessante que vai ter muito a ver com isso que a gente vai falar agora, sobre as soluções, sobre as possibilidades que existem. E uma das maiores possibilidades que existe é o que tem a ver com o termo Paralax. O termo Paralax é um termo oriundo da física e ele diz que a mudança de perspectiva em relação a um ou mais objetos externos, ela acontece a partir da mudança do observador interno. Então não existe, nada muda necessariamente fora da gente. A única possibilidade que a gente tem de poder mudar, desenvolver uma percepção diferente, ter uma ação diferente em relação àquilo que ocorre nas nossas relações, no nosso papel como líder, enfim, é a partir da mudança do nosso observador interno. Então, ampliando as perspectivas
do nosso observador interno, podendo olhar de outra forma para aquilo que está acontecendo, para as nossas relações. Então, isso já é uma forma de a gente poder gerar alguma mudança e alguma solução, quando a gente se propõe a ampliar a nossa percepção sobre determinada situação. Daqui a pouco eu estou com um problema ou uma situação lá com a minha equipe e exercitar um olhar assim, de que forma eu estou olhando para aquela equipe que está fazendo com que eu haja dessa forma, e de que outra forma eu poderia olhar para essa equipe e isso gerar em mim uma ação diferente em relação a essas pessoas. Não com a garantia de que elas vão mudar, mas pelo menos eu vou estar fazendo algo diferente. E aí eu vou ampliar a possibilidade de que algo diferente também possa acontecer. E Rita, essa semana eu estava atendendo uma empresa que sempre pro líder a solução estava na troca da pessoa. Sim. Ou seja, mudança no meio. Fora dele, né? E a mudança não acontecia na empresa. E ele teve um insight de, pô, será que a mudança não está no meu olhar, né? Sim, Na na minha forma de E eu lidar. preciso trazer uma consideração aqui que é, bom, talvez algumas pessoas estão nos assistindo, bom, mas eu não tenho liderança. Isso serve para o que a gente faz, é a mudança da perspectiva. Né? Tem uma abordagem que está sendo bastante falada, o MIT, né, ele trabalha e fala muito, que é o job crafting. O que é o job crafting? Que não sei como é que posso traduzir da melhor maneira, mas é uma reestruturação do meu trabalho. Como é que eu mudo esse significado dessa coisa que eu faço? E é muito interessante as pessoas que passam por esse processo, que fazem job crafting, começam a enxergar o mesmo trabalho sob uma outra perspectiva e vendo que aquilo tem muito sentido para a vida dele. Né? Seja mudando a forma, seja mudando as relações que circundam aquela atividade, seja mudando a atividade para entregar algum outro resultado, um resultado melhor. É muito interessante essa questão de olhar, de um outro olhar. Porque né? nesse momento a gente assume o papel de protagonista. Enquanto a gente está colocando fora da gente, a gente está no papel de vítima. E aí se mas eu não posso fazer nada, olha só, o fulano não muda, a empresa não muda, a equipe é essa que eu tenho, ok, mas se eu olhar todo o tempo dessa forma, eu estou num papel totalmente passivo. Sim. Quando eu resolvo poder desenvolver um olhar diferente, eu estou saindo do papel de vítima e indo pro papel de protagonista. Então, assim, pode ser que eu não consiga resolver a situação, mas pelo menos os meus 50% estão feitos. E a Renata Midoni falou bastante no programa aqui, né, sobre protagonismo. Então, no processo, tá, eu chego ali para conversar com a Rita e eu acabo recebendo essa responsabilidade que eu tenho no meio. Isso, a questão é sempre assim, bom, o que é essa situação que está acontecendo conta de ti, conta de você. Qual é a tua parte nessa situação? O quanto de responsabilidade tu está disposto a assumir em relação a essa situação, mesmo sabendo que tu não tem 100% de responsabilidade de resolvê-la. Mas solucionar acaba sendo trazer responsabilidade para sua mão, né? E eu acho que isso serve para tudo, né? Inclusive para relacionamentos. Qual é o meu papel? Com certeza. Né? E aí, bom, tem coisas... relacionamento com os filhos. Com os filhos, tudo bom. Nessa circunstância, qual é que é a minha participação nisso? Isso. E o que eu não tenho participação, ok. Até porque a gente costuma dizer, tem até uma coisa que a gente diz assim, que eu só posso me sentir parte da solução se eu me sentir parte do problema. Se eu não me incluo naquele problema, né, eu não posso ser parte da solução também. Né? Eu fico totalmente... Mas Rita, vamos voltar porque a gente está falando das abordagens, que a gente acabou não terminando. Me fala um pouquinho das abordagens que você... Falando da Paralax, então lá na Paralax a gente trabalha exclusivamente com desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de executivos. Então, as duas abordagens assim que a gente trabalha mais fortemente é a mentoria, e aí a mentoria tem a ver com eu deter algum conhecimento, uma expertise em uma ou mais áreas do conhecimento, e aí eu vou repassar esse meu background para uma outra pessoa que precisa se desenvolver, que precisa acelerar o seu conhecimento técnico. E a mentoria, que a gente fala então daí de uma mudança comportamental, né? Eu preciso que aquele indivíduo ele possa se desenvolver. O coaching daí, né? O coaching, no caso, a gente está falando de mudança comportamental. Na mentoria, a gente está falando em desenvolver aquisição de conhecimento. Tácito ou técnico, né? O que a gente fala lá, que a gente até chama de mentoria Paralax, que é justamente o que a gente entende é que a mentoria não é mais aquele modelo tradicional que a gente dizia assim, que alguém detinha o saber e o outro ia simplesmente receber aquilo de forma passiva. Não, a mentoria hoje ela é um processo baseado totalmente na educação de adultos, onde é um processo totalmente interativo, de troca de histórias, de experiências, isso, né? Então isso é o que caracteriza.
E no coaching, que é no caso daí, assim, trabalhar então competências comportamentais para que aquele líder possa então exercer de forma mais efetiva a sua influência, né? E a sua liderança. E a sua liderança, isso. E eu acho que é bastante interessante quando a gente fala assim, de educação, né, de desenvolvimento, que hoje a gente tem ouvido falar bastante de uma abordagem que é o 70-20-10. Né? Ou seja, que o nosso aprendizado, né, o ciclo de aprendizagem, o nosso aprendizado ele é 10% em sala de aula, em treinamento, 20% nessas trocas com um mentor, com alguém que tem conhecimento, com um coach, com uma conversa, né, um diálogo com alguém, e 70% na ação. E o quanto eu percebo, ao menos nos meus clientes, que a gente coloca a responsabilidade do nosso aprendizado nos 10%. Eu vou fazer um curso, eu vou... Como se aquilo fosse o que ia fazer a mudança. E a mudança está nos 70%, que é o que eu vou fazer depois que eu fizer aquilo. Né? Bom, legal, como é que eu coloco? E aí volta o protagonismo. Sim. Eu sou vítima quando eu me coloco no papel de só quero aprender. O que tem para eu sugar? Mas, ok, quando é que eu coloco a minha ação para fazer o resultado acontecer? E acho que isso acontece muito também nas empresas, né? Eu vejo isso muito e acho que... E o legal é que a Rita deve ter dicas pra gente, né? E no próximo bloco vem dicas de desenvolvimento pessoal. Fica aí com a gente. E aí, tchê, sacadinha de hoje, cultive bons amigos. Para muitas pessoas, a saúde profissional é a saúde mais importante. É a que nos traz o sustento. Porém, pensar somente na saúde profissional pode ser que não traga para você a sensação de sucesso. Sucesso não é apenas dinheiro. Sucesso é uma condição de vida onde a gente vive onde quer, faz o que gosta e anda com quem gosta. E um bom jeito de andar com quem gosta é cultivar bons amigos. Então tenha na sua vida boas amizades e pelo menos uma vez por semana se dedique a estar com pessoas que façam você rir e se sentir bem. E até a próxima! Estamos de volta e o último bloco, né, como sempre de praxe, é o bloco de dicas, onde essa super profissional pode passar um pouquinho desse conhecimento. Eu gostei muito do assunto hoje, né? Falando sobre mentoring, falando sobre coaching, coisas que a gente atua todos os dias, que com certeza leva muito resultado para todas as unidades. É verdade. Mas eu estava aqui pensando, assim, né, quando a gente começou o programa, assim, que poderia trazer de dicas, enfim. Eu sempre fico pensando, assim, né, que o conhecimento, e aí nós estamos falando, assim, tem o conhecimento, que é o conhecimento técnico que a gente busca, e tem o autoconhecimento. Então, tem pelo menos 2 tipos de conhecimento. E hoje a gente vive num momento de mundo que a gente tem muito conhecimento à disposição, né? Muita coisa à disposição, tanto para buscar conhecimento técnico mesmo, quanto para buscar autoconhecimento. Ficou barato o conhecimento, né? Ficou porque está disponível, tem muita coisa acontecendo. Então, a gente e a gente acredita muito lá na Paralax que o conhecimento, ele transforma, ele é transformador. Tanto o autoconhecimento quanto qualquer outro tipo de conhecimento. Então, eu sempre fico pensando assim, quando a gente vai falar de dicas, de desenvolvimento, buscar conhecimento, ter essa abertura para buscar, para ler, para ver coisas diferentes daquela minha área de expertise na qual eu estou atuando, quer dizer, tudo coisas que podem abrir as possibilidades, abrir as perspectivas. Isso já é uma baita de uma dica, isso está à disposição de todo mundo. E muitas vezes não tem custo nenhum. Eu acho que hoje é uma dificuldade. Tem várias plataformas ali mesmo, né? É do 70, vou lá a mão na massa, né? O que eu vou fazer? Eu acho que a grande dificuldade agora nessa busca de conhecimento é conseguir selecionar. Essa é a grande questão, né? E eu sempre, assim, acabo dando uma dica, assim, de que eu sempre vou pela linha de que, assim, vai ler ou estudar ou conhecer algo que não seja da sua área de expertise. Porque isso é uma coisa que ajuda a gente a poder enxergar de outra perspectiva. Por exemplo, quando eu vou lá para a área de marketing, olhar para a minha atuação como psicólogo ou como coach, eu acho lá na disciplina do marketing coisas que eu posso usar para mim, por exemplo. E com isso eu amplio a minha perspectiva. Então é uma dica que eu acho que é bem legal a gente poder fazer esse tipo de E tu fala uma coisa que é importante, né? O problema hoje, a questão é selecionar tanto conteúdo que existe. Só que às vezes tem uma pegadinha aí. Quando a gente fica preocupado em selecionar tudo que existe para não ler coisas ruins, muitas vezes a gente não lê nada. Porque como existe muita coisa ruim, eu fico descrente ali e descrente eu acabo não lendo nada. Então eu tenho atravessado um momento de que as pessoas não fazem porque não conseguem ter o melhor. Só que olha só, uma frase de chavão, né? O feito é melhor que o perfeito, significa
poxa, é melhor agir e descobrir que tem coisas ruins e coisas boas do que não agir porque tem coisas ruins. Mas aí sabe que tem uma coisa que pode ajudar nisso, Márcio, Boa. que é a questão, por exemplo, de a gente buscar essas dicas em pessoas que a gente referencia. Referenciar. Daqui a pouco tem um colega, tem um líder lá na empresa, tem um amigo que eu sei que ele lê coisas legais e tal, e ir lá e ver, fulano, olha só, o que tu tem lido sobre isso? Me dá uma dica aí, tô pensando em ver um tal. Porque, gente, às vezes é até um seriado do Netflix, né, que tem lá um aprendizado legal pra Uma gente. reflexão fantástica que pode sair. Uma reflexão que pode sair. E essa conversa, eu acho que em diversas dimensões a conversa com outras pessoas ela ajuda, né? Ela volta lá para os 20% que é buscar com o outro, né? Isso. E eu acho que também tem uma questão quando a gente fala, né, nesse Até porque processo a gente está no mundo do compartilhamento. do compartilhamento, Hoje da abundância, né? a gente mudou o paradigma, né, de que assim, se eu tinha a informação, eu tinha o poder. Não, hoje o poder está no compartilhamento da A informação. gente saiu Então da mudou o escassez paradigma. e entrou na abundância. na abundância, né? E tem que saber fazer isso. E eu acho que o processo também, quando a gente falou lá de influência, autoconhecimento, uma coisa que é simples, a gente já falou em outros momentos, que é, bom, se você trabalha com pessoas, você conhece pessoas que você já trabalhou, conversa com elas, pergunta. Busca essas pessoas que são mentores da gente, muitas vezes, né? Que eles nem sabem, mas a gente pode, né, daqui a pouco ter, né? Tem algumas dessas pessoas figuras de mentores, pessoas que a gente credencia, pessoas que a gente qualifica e que a gente vai lá pedir dicas para eles, coisas que a gente poderia talvez, E até ou feedback até uma conversa, é. tomar um café, conversar, trocar uma ideia. E um feedback até de como eu era, né, das minhas Isso, competências, isso. porque a gente sabe que o outro ele não tem toda a informação sobre a gente, ele tem parte dela. Mas é uma parte importante, porque é como você está sendo visto ou percebido. Isso diz muito. Se a gente já falou influência é eu e o outro, né? Então, porque como é que está sendo visto isso bem pelo legal outro? isso que tu está trazendo, já que quando a gente fala de de liderança e fala de influência, a gente está falando de impacto. E quanto mais clareza e consciência eu tenho do impacto que eu causo nas pessoas, melhor líder eu vou conseguir ser, porque aí eu vou lidar melhor com essa situação do impacto. Então, eu saber qual é o impacto que eu causo nas pessoas, e isso a gente como é que a gente consegue? Perguntando para as pessoas. E isso amplia minha inteligência emocional, né? Quando eu sei o impacto que eu causo no meio, eu começo a ter uma inteligência emocional melhor, né, em relação ao meio que eu vivo. Aconteceu uma circunstância pessoal onde a gente estava numa formação e aí tinha um momento que o pessoal ia andando, falando, né, como percebiam, e 3 pessoas, numa turma de 15, falou que a primeira percepção minha é que eu sou tímido. E se tem uma característica que eu não enxergo em mim, é timidez. Mas as pessoas percebiam isso. Isso foi muito importante para mim no meu processo de amadurecimento. Porque eu percebi que, claro, eu vi que lá naquele meio eu não queria passar por desconhecido, era um meio novo para mim, e eu não me posicionava, e o quanto isso impactava até negativamente, porque eram pessoas que poderiam ser parceiros e que estavam me enxergando, não, o Thiago é muito quieto, e não conseguiam ver todo o meu potencial. Então ouvir isso, que bom que houve essa atividade, foi muito importante, mas a gente pode estimular isso. E é simplesmente perguntar, pergunta quem é casado no relacionamento é a mesma coisa. Como é que você me percebe? Para os filhos, né? Para os filhos estar aberto, né? Aí você fala sobre uma coisa, para isso a gente precisa estar aberto. Tem que estar aberto. Quem quer mudar e não estar aberto, dificilmente, e não está aberto, dificilmente muda. Que legal, Rita. Alguma palavra final aí, porque o nosso tempo está esgotando e a gente tem que agradecer muito a sua participação no programa. Agradeço. Não, eu acho que essa questão aí de a gente aproveitar esse momento que a gente está vivendo de compartilhamento e não ter medo de buscar, não ter medo de ser feliz, né? Porque acho que é mais coisa que a gente tem que buscar. Nossa, fiquei com esse não ter medo de ser feliz muito forte, porque... E a gente aqui não está falando da felicidade enlatada, né? Não é isso. Não é isso. É entender que felicidade é altos e baixos, e quando a gente entende que existe esses altos e baixos e vários momentos de felicidade dentro da turbulência e buscar isso, buscar o nosso desenvolvimento. O autoconhecimento está ligado a isso. A nossa melhor versão, que eu gosto de dizer, né? Sempre busca a melhor versão de vocês, e aí acho que isso que a Rita trouxe vai fazer todo sentido também. E aqui fica uma reflexão, né? A gente falou sobre compartilhamento, sobre influência, e por mais que você acredite que uma coisa é importante para a sua vida, experimente viver ela, experimente usar os 70, que é a da ação, porque muitas pessoas apenas pelo ouvido deixam de viver experiências que seriam importantes na sua vida. Então comece a viver experiências. E a gente está num momento assim do mundo também de experimentação, né? As pessoas a gente pode experimentar, talvez como a gente nunca pôde, né? É isso aí. O programa fica aqui. Muito obrigado, pessoal. Tô uma pena, não quero largar mais.
E até a próxima.